Olá, sejam todos muito bem-vindos aos canais da Igreja Batista do Cordeiro. É com muita alegria que recebemos você aqui mais uma vez para tratarmos desse tema, que é um tema tão importante nos nossos dias, a verdadeira esperança. Precisamos de esperança justamente porque nossos dias estão repletos de dificuldades, de questões complexas, sejam elas de saúde, sejam elas financeiras, sejam elas quais forem, realmente o nosso coração muitas vezes fica angustiado. E essa angústia só pode ser superada com a palavra de Deus. Então, antes de chegarmos e avançarmos na palavra de Deus, vamos mais uma vez orar a Deus, pedir que Ele nos ajude, nos indique a direção em relação a esta mensagem. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, te agradecemos pela oportunidade que temos de aprender a Tua palavra, de entender o quanto ela é preciosa. Ó Pai, realmente transborda o nosso coração com a Tua alegria, transborda a nossa vida de vitalidade espiritual que venha de Ti. Ó Pai, que possamos enxergar na Tua palavra aquilo que necessitamos. Ó Senhor, nos faz ficar cada dia mais firmados em Ti. Nos ajuda a vivermos para Ti. Ó Pai, nos ajuda também nas nossas deficiências, nas nossas limitações, que possamos sempre nos alegrar na Tua vontade. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse tema que temos observado, a verdadeira esperança, gostamos de observar o livro de Salmos, justamente porque o livro dos Salmos expressam muitas emoções dos seus salmistas ali, dos seus escritores. Em especial, hoje, nós vamos trabalhar o Salmo 119. E se você conhece bem a Bíblia, você vai lembrar que o Salmo 119 é um salmo bem extenso. Na verdade, é a porção da Bíblia mais extensa de todas. Também porque tem vários versículos, centenas de versículos, mas só que nós vamos nos dedicar apenas a dois deles hoje, que é o versículo de número 92 e o versículo de número 93 do Salmo 119. Esses dois versículos vão tratar de algo muito precioso para nós, especialmente em dias bem difíceis, como esses que temos vivido. Então vamos ao nosso texto. A palavra de Deus assim diz: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. A cultura judaica coloca esse texto como sendo escrito por um dos homens mais fiéis, um dos homens mais comprometidos com a palavra de Deus que existem, que é justamente Esdras. Este homem testemunhou, teve realmente uma vida dedicada à obra do Senhor. E Esdras era um escriba. E o escriba, nos dias ali do Antigo Testamento, era alguém que era preocupado em manter viva a palavra de Deus. Então, ele se dedicava ao trabalho de copista, ou seja, fazer cópias ali dos manuscritos da palavra de Deus, que se existia até aqueles momentos. Tá? E Esdras, ele é alguém que vem de um contexto bem complicado, porque Esdras, ele nasceu no meio do cativeiro babilônico. Então, o seu nascimento não foi em Israel, mas foi exatamente ali na Babilônia. Porém, ele como levita, então de uma família de levita, e provavelmente uma família de levitas fiéis, ele então aprendeu o caminho correto em relação à palavra de Deus. E foi alguém que desejou, acima de todas as coisas, fazer aquilo que a palavra de Deus determinava. E ele, como conhecedor também das Escrituras, sabia o momento exato em que as profecias que Jeremias já tinha dado sobre o término do cativeiro iriam se realizar. Então Esdras soube disso, e quando chega um édito, ou
seja, uma determinação de Ciro, que estava controlando a Babilônia naqueles dias, uma determinação de que os judeus agora poderiam retornar para suas terras. Então, não só Esdras, mas uma série de outros habitantes ali de Israel que estavam ali cativos na Babilônia, puderam então voltar para a sua terra, puderam estar novamente em Israel. Isso mostra justamente que havia um grande desejo do povo retornar à sua terra natal. Mas não foi algo muito simples. Esdras, ele se dedicou muito tempo a servir ao Senhor no meio de uma reforma espiritual dos cativos que voltaram para Jerusalém. Esdras, quando retornou para Jerusalém, era o seu interesse, de fato, fazer essa renovação, essa reforma espiritual no meio do povo e fazer que o culto a Deus retomasse naqueles dias. Então esse foi o seu objetivo de vida, foi sua maior meta enquanto ele esteve ali naqueles dias. E Esdras, então, ele se viu diante de muitas angústias, mas a palavra de Deus foi sempre o verdadeiro auxílio na vida ali de Esdras. Ele entendia que a Bíblia, no caso as Escrituras, seriam de fato aquilo que iria trazer vigor espiritual para a vida do crente. Agora, angústias não é apenas algo dos dias ali de Esdras. Todos nós vivemos em grandes angústias. A angústia é um estado de inquietação por conta das pressões dessa vida. É algo que certamente todos nós ou já vivemos ou iremos viver em algum momento. Todo mundo já passou ou vai passar por alguma situação de angústia. Angústia tem sido algo muito presente nesse tempo que temos vivido. Temos muitas questões ligadas à primeira questão da saúde. Todo mundo se preocupa com a sua própria saúde. Então, essa doença que tem sido muito alertada nesse tempo, às vezes até exagerada, isso gera uma angústia em relação, será que vamos pegar ou não? Será que vai ser algo grave para mim ou não vai ser? Será que vai ser mais tranquilo? Então, tudo isso é angustiante. Também a questão que foi gerada sobre empregos, principalmente no nosso país, onde praticamente tudo foi fechado, não temos ideia se essa decisão foi a mais certa ou não, mas estamos respeitando. Então, nossa igreja e várias outras igrejas têm respeitado essa ideia, né, de fechar tudo, justamente para evitar que o vírus ele prospere, que ele fique atingindo várias pessoas de uma maneira que possa prejudicar principalmente aqueles que têm maiores debilidades. Então, temos respeitado isso, mas certamente, para as nossas igrejas é algo angustiante, porque ficamos distante de algo muito precioso para o povo de Deus, que é a comunhão. Então, é necessário voltar para esse convívio, mas ficamos angustiados, porque não sabemos quando vamos voltar. Um outro ponto também é a questão dos empregos. Várias pessoas estão preocupadas. Será que vou ter condições de me sustentar durante esse tempo? Eu que trabalho, digamos, autônomo, né? Se você é uma pessoa que trabalha em alguma coisa que relacionada a vendas, a comércio, certamente é um momento difícil para todos nós. Então, são muitas angústias. Como é que nós podemos passar por esse tempo? Onde é que nós encontramos força para passar por esse tempo? Estes dois versículos que nós lemos, na verdade, Salmo 119 por completo, mas pegamos esses dois versículos justamente porque entendemos que há um verdadeiro alívio diante da angústia. Esse vai ser o foco da nossa mensagem de hoje. Encontrar esse alívio, esse verdadeiro alívio diante das angústias desses tempos. E eu quero aqui me concentrar em 2 pontos. Justamente porque aquilo que traz de fato alívio está ligado à palavra de Deus. Como eu relatei, o Salmo 119 é um salmo
focado na palavra de Deus. São praticamente 22 partes. E cada uma dessas partes ou sessões falam sobre a palavra de Deus. Então, a primeira questão que nós vamos observar agora é que a palavra de Deus salva na dificuldade. A palavra de Deus é a nossa rocha de salvação no momento da dificuldade. No momento terrível, no momento que estamos de fato angustiados. Nós observamos isso no versículo de número 92, que diz assim: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Eu friso aqui exatamente essa primeira parte desse versículo. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer. Ou seja, então nós vemos aqui que o salmista ele tem uma relação muito direta, uma relação muito próxima com a palavra de Deus. Ele fala que essa palavra é o seu prazer. Lembrando que aí está expresso exatamente lei, mas dentro do Salmo 119, existem 7 formas de se falar sobre a Bíblia. E uma delas é que a Bíblia é chamada de lei também. Lembrando que a lei, ela traz a base para todos os outros livros da Bíblia. E por isso que muitas vezes é resumida a Bíblia toda como a lei. Tá? Então, ele está dizendo, a tua lei é o meu prazer. E também nós destacamos, de outra forma, que esta lei, ela foi o motivo para que o salmista não tivesse perecido. Ou seja, não tivesse entrado em uma situação de grande depressão, de terríveis medos, até de pânico, sei lá. Mas o que nós vemos aqui, que o salmista está falando, é justamente que algo que faz com que ele saia da sua angústia, que ele vença a sua angústia. Então, prazer pela palavra nos traz essa força, nos traz essa salvação no momento difícil. Então, o que nós encontramos aqui é que o salmista, ele encontrou salvação para a sua angústia, porque amava a lei do Senhor, amava a palavra de Deus. Se nós entendemos que esse salmo foi escrito por Esdras, nós podemos pegar uma situação muito angustiante e que Esdras viveu. Talvez é isso que Esdras está pensando quando escreveu este versículo em particular. Nós temos lá em Esdras, capítulo 9, versículos 2 e 3, que diz assim: tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Essa situação é exatamente quando Esdras volta do cativeiro, vai lá para Jerusalém, está fazendo um trabalho de reforma espiritual, mas quando ele recebe a informação de que os líderes ali do povo estavam pecando, e um pecado muito grave. Muitas vezes as pessoas não enxergam a gravidade desse pecado, mas foi exatamente porque o povo se casou com mulheres estrangeiras. Mas a ideia não é somente uma mulher estrangeira. Lembrando que a Bíblia fala de Raabe, que era uma cananita, e ela se converte e ela entra no povo de Deus. Temos também no caso de Ruth, que era uma moabita, que se converte e que também vai ter um destaque muito importante ali na palavra de Deus. Mas o que temos aqui são mulheres que adoravam deuses estranhos. Mulheres que não queriam saber do Deus de Israel. Eles se casaram com elas por vários motivos. Porque se encantaram por alguma questão estética delas, por alguma questão que não era relacionado à sua fé. Então, o povo aqui da promessa, o povo que deveria amar o Messias, que deveria amar o Senhor, as promessas que o Senhor tinha dito,
esse povo estava agora rejeitando essas promessas e se aliando a deuses estrangeiros. Por isso que a dificuldade é essa, de homens que deveriam servir a Deus, estavam se casando com mulheres que não amavam a Deus. Quando Esdras recebe essa informação, diz que ele fica tão desanimado, que ele rasga as suas roupas, rasga o seu manto, ele arrancou os cabelos, provavelmente deu a ideia de que ele rapou a cabeça, ele rapou a barba e ficou perplexo sem saber o que fazer. Parece uma situação como se ele tivesse em um luto, mas porque ele ficou realmente contrariado com esse pecado do povo. Ele ficou angustiado, porque o povo havia abandonado a Deus, mesmo depois de tantos problemas trazidos pelo cativeiro. Deus havia mandado cativeiros exatamente para combater a idolatria. E o que aqueles homens estavam fazendo ali era continuar na idolatria. Então Esdras se sentiu totalmente desesperado, desanimado. E observamos que esse momento de restauração de Jerusalém, ali após o cativeiro, foi um tempo de muitas angústias para Esdras. Esdras não teve uma vida muito fácil. Esdras teve todas essas dificuldades e precisou de muita força espiritual para vencer esse momento. Ele precisava aqui justamente da força de Deus para vencer essa situação. Mas quando nós retomamos esse versículo, que diz assim: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer. Ou seja, Esdras se apegou à palavra de Deus. Esdras voltou-se para a palavra de Deus. E esta palavra que foi a sua salvação, como se fosse o seu Ebenezer, ou seja, a sua rocha ali de salvação. Ele diz que se não fosse esta palavra, há muito ele teria perecido na angústia. Ou seja, ele teria entrado numa depressão tão grande que ele teria se desanimado por completo daquela restauração que estava sendo feita ali em Jerusalém. O que fez com que ele não entregasse os pontos foi o seu amor à palavra de Deus. Foi o seu amor àquela palavra que Deus falava ao seu próprio coração. Devemos entender que a Bíblia é um livro vivo. Não é apenas um local onde você ganha conhecimento no sentido intelectual. Mas a palavra de Deus fala ao nosso coração, porque é o próprio Deus falando conosco. De uma forma mística, de uma forma difícil até de compreender, mas é isso que o Senhor faz. Fala com o nosso íntimo por meio dela. A palavra de Deus, ela é poderosa. E devemos então ter uma relação muito íntima com a palavra de Deus. Se nós tivermos essa intimidade com a palavra de Deus, nós vamos então ganhar força, nós vamos então ter esse suporte para vencermos os dias da angústia. Por isso que algo que eu quero que você guarde no seu coração é que precisamos amar a palavra de Deus, pois ela é a única que pode confortar a nossa alma. Nada mais pode confortar a nossa alma se não for a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a ter força, nos ajuda a passar por esse tempo difícil. E essa informação nos abre para um segundo ponto em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela também nos dá força. A palavra de Deus dá força espiritual para aquele que se apega a ela. Observamos isso no versículo 93, onde diz assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Vemos aqui o salmista, por meio da palavra, encontrando forças para continuar a sua jornada. Por isso que isso ficou guardado na sua mente. Ele diz que nunca vai esquecer
desses preceitos. Preceitos que nós sabemos que é a própria palavra. E diz que estes preceitos é que trazem, de fato, vida. Teremos aqui vida, é justamente força para continuar. Força para se manter firme na jornada. Precisamos então compreender o que são estes preceitos. Onde fala assim, os teus preceitos são os mandamentos do Senhor. E mandamentos não compreenda apenas como a lei ali de Deus, ali os 10 mandamentos, ali as 613 leis do Antigo Testamento. Entenda que é toda a orientação que nós podemos retirar da palavra do Senhor. Não é apenas um conjunto de regras de conduta, regras morais. Nós devemos olhar muito além disso. Os mandamentos de Deus é o que nos traz força espiritual para um coração que está em aflição. A palavra de Deus nos ajuda no meio da angústia. São esses preceitos, são esses mandamentos do Senhor que nos dão força, que falam diretamente ao nosso coração e através disso nós ganhamos paz, uma paz espiritual, uma paz que nos faz ganhar justamente sustentação nos momentos difíceis. Olhando então para a história de Esdras, nós sabemos que Esdras ficou muito angustiado. Ele teve lutas terríveis. Mas mesmo com grandes lutas, a palavra de Deus animou o coração ali do nosso escriba de Esdras. Animou de uma forma tal que quando nós chegamos lá em Neemias 8, vai mostrar Esdras revigorado. Ali, logo após a reconstrução dos muros de Jerusalém, vai ser o primeiro momento de um grande culto na cidade de Jerusalém. E toda a cidade, então, pelo menos todos aqueles que tinham condições de participar daquele momento, estiveram ali reunidos na frente de Esdras. E observaram Esdras pregar a palavra de Deus de maneira ousada, de maneira convicta, porque esta mesma palavra já havia dado força, animado o coração de Esdras. Então, ele experimentou no seu próprio coração isso aqui. Experimentou essa vitalidade espiritual que só as Escrituras podem dar. Então ele pregou diante do povo judeu aquelas Escrituras. E mostrou a necessidade do povo se alinhar a elas. O povo seguir e obedecer os mandamentos do Senhor. Porque eles não são apenas regras, não são apenas uma constituição legal. Muito mais do que isso. Os mandamentos de Deus trazem vida, nos dão orientação de vida para cada um de nós. E aí, observamos através de Esdras que a obediência à palavra de Deus traz renovação espiritual à nossa vida. Precisamos então refletir em algumas dessas questões e praticar em nossas vidas. O primeiro ponto que nós podemos observar aqui é que a angústia é algo que pode acometer até mesmo o crente mais sincero. Nós temos Esdras, um homem de fato de Deus, um homem preocupado com a palavra do Senhor, preocupado com a religiosidade do seu povo. E este homem tem um testemunho incrível. Mesmo assim, ele se viu em um momento de angústia. Nós temos vários e vários outros homens de Deus que passaram por isso. Nós temos Jeremias, nós temos Jó, nós temos Paulo e até mesmo o Senhor Jesus Cristo passou por momentos de angústia. A angústia é natural da vida humana. Então nós temos que encontrar estratégias para vencer a angústia. E exatamente isso é o ponto 2 que nós podemos fazer da nossa reflexão. Justamente durante os momentos mais pesados de nossas vidas, a Bíblia traz um real conforto.
A Bíblia é que é a nossa sustentação. A Bíblia que vai nos ajudar a passar por essa situação complicada. Todos nós precisamos da Bíblia para que esta palavra fale ao nosso coração. Justamente é terrível aquele que não conhece a palavra de Deus e passa por um momento de aflição, um momento de angústia. Porque a palavra de Deus é o único caminho, é a única forma de passar diante dos dias pesados e difíceis. E uma terceira reflexão que podemos tirar disso que nós observamos, e aqui fica em uma forma de pergunta: você tem procurado encontrar na Bíblia força para vencer os momentos difíceis? Será que você tem que se preocupado com outras questões? Você tem se colocado a outros pontos de vista que não o ponto de vista da palavra de Deus? Será que você tem confiado mais nessas outras coisas do que na própria Bíblia? Muitas vezes a gente faz isso. Isso daqui não impede, mesmo estudando a Bíblia, que você procure formas de que Deus possa lhe ajudar. Através de bons conselhos, através até de ajuda médica. Mas, independente dessas outras questões, a Bíblia deve reinar. A Bíblia deve ser a sua principal fonte de ajuda. Então, será que você tem procurado a Bíblia, a palavra de Deus, para passar por esses momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de angústia? Fica aqui então essa reflexão para todos nós. E quero fechar, finalizando aqui, com um lembrete aqui de um povo que foi ali bem dos dias ali da Idade Média, que eram os valdenses. Um pequeno grupo ali que não sabemos exatamente quando surgiu, mas os relatos que nós temos mais evidências mostram que foi pelo menos a partir do século XII que eles começaram a se fortalecer mais. Esse grupo era bem diferente do que comumente se via na Idade Média. Os valdenses, eles tinham um grande interesse, um grande amor pela palavra de Deus. Um interesse tão grande que a religião oficial da época, que era, digamos assim, o cristianismo oficial, que era da Igreja Romana, disse que este grupo era um grupo herético, porque eles amavam demais a palavra de Deus e eles não respeitavam a maneira como a religião oficial havia colocado as imposições que tinham colocado em relação à palavra de Deus. Então eles se preocupavam em ter a palavra de Deus bem perto deles. A pregação era enfatizada. Eles amavam escutar a palavra de Deus. Por conta dessa posição deles, por conta deste amor à palavra de Deus, eles foram perseguidos. Muitos destes foram martirizados na Inquisição feita para condená-los. Mas eles resistiram por muito tempo, por séculos. E acabou que, na época da Reforma Protestante, eles se uniram aos reformadores. Devemos observar este amor. No meio de uma época, na Idade Média, onde pouco falava sobre a palavra de Deus às pessoas simples, este grupo de homens simples resolveram entregar sua própria vida por amor à palavra de Deus. Certamente viviam angustiados, mas essa angústia não ultrapassava o amor que eles tinham pela Bíblia Sagrada. Eu quero fazer como fiz na semana passada, coloquei uma música. Quero colocar aqui uma música que fala sobre a palavra de Deus, que fala sobre o Salmo 119, e que certamente vai nos falar muito sobre tudo que nós observamos aqui, sobre esse texto que nós tratamos e que realmente fala ao nosso coração a importância que a palavra de Deus tem para nós, que é música Lâmpada para os Meus Pés.
meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Observamos, através do Salmo 119, o texto que nós tiramos para essa mensagem, nós também observamos através da vida do escriba Esdras, e também através do exemplo ali dos valdenses. E agora, por meio desta música do pastor Jaime, a maravilha que é a palavra de Deus. Vemos que a palavra de Deus é o único alívio para as angústias dessa vida. Eu não sei se você tem passado por alguma dificuldade em específico, além de todas essas que nós estamos passando. Se você então tem vivido dias angustiantes, tem vivido dias tensos, peço para que você se apegue mais à palavra de Deus. Não siga as orientações do seu pecado, do próprio diabo, que querem nos afastar da palavra. Que a palavra traz vida. Que a palavra traz um frescor para a nossa alma. Mesmo que sejamos atormentados, a palavra é a nossa salvação. É a palavra que nos dá força para termos uma reviravolta diante daquela situação. Não podemos nos esquecer dela. Então fica o meu apelo. Se você ainda não tem um conhecimento da palavra de Deus, se você ainda não experimentou viver segundo a palavra de Deus, peço então que você tenha essa atitude. Você busque a palavra na sua vida. E certamente esta palavra vai modificar sua história. Esta palavra vai lhe trazer vigor espiritual que tanto você necessita. Todos nós precisamos escutar e viver a palavra do nosso Deus. Esta palavra deve ser o nosso prazer. Então, possamos refletir
e viver essas questões na nossa caminhada durante esse tempo, que são tempos difíceis. Vamos então orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti porque Tu tens mostrado o poder da Tua palavra. Ó Pai, que essa palavra ela penetre os nossos corações, que possamos cada dia mais estar firmados em Ti, estar buscando o interesse de conhecer e trilhar os Teus caminhos. Nos dá força, Senhor, mesmo diante da adversidade, para que possamos viver junto de Ti. Ó Pai, é isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.